Fala, pequeno pôneis, tudo bem com vocês? Eu sou o Nathan e esse é o canal Física para P10. Estou aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre as leis de Newton e de quebra fazer as questões do PET 1, volume 1, do segundo ano do ensino médio, PET de 2021. Bora lá então, galera? O que vai ter no vídeo? Como eu já dei um spoilerzinho, né? A gente vai falar das 3 leis de Newton, primeira, segunda e terceira, e fazer as 5 questões do PET como exemplo. Se você quer revisar, se você quer aprender as leis de Newton, vê o vídeo completo que eu sei que você vai sair daqui sabendo tudo, tá bom? Então bora lá falar da primeira lei de Newton, ou mais conhecida como lei da inércia. O que é essa lei da inércia? É meio que a lei do acomodado. Os corpos gostam de ficar do jeito que eles estão. Sendo um pouquinho mais preciso que isso, a gente consegue fazer melhor, né? Aquele corpo que está em repouso, ele tende a continuar em repouso. E o corpo que está em movimento tende a continuar em movimento. Mas não é qualquer movimento, ele quer manter o movimento do jeitinho que está, com a mesma velocidade e indo para o mesmo lado. Então, um corpo em movimento, ele tende a continuar em movimento retilíneo e uniforme. O que é isso, Nathan? Movimento retilíneo e uniforme. Movimento retilíneo e uniforme é aquele movimento que anda em linha reta, por isso retilíneo, e uniforme quer dizer que é sempre igual, ou seja, sempre com a mesma velocidade, com velocidade constante. E o corpo vai continuar assim enquanto ninguém fizer uma força resultante sobre ele. Enquanto não tiver uma interação resultante sobre ele, ele permanece no estado que ele está. Repouso, repouso, movimento, movimento retilíneo uniforme. Para mim quebrar a inércia de um corpo, eu preciso fazer uma força resultante. Então acontece que para o corpo estar em uma situação de inércia, a força resultante sobre ele vai ser sempre zero. Prestem bastante atenção. Não estou falando que não tem nenhuma força atuando sobre ele. Estou falando que a força resultante sobre ele é nula. Se eu somar todas as forças, elas vão se anular e no final das contas a força efetiva, a força resultante, é zero. Tranquilo? Vamos ver alguns exemplos aqui, pessoal? Bom, quando a gente não, né? Eu não tenho habilidade motora para isso, mas quando você puxa uma toalha de seda bem rápido, é possível manter pelo menos os pratos que estão na mesa sem quebrar aqui, como o Cebolinha fez, né? Isso acontece por quê? Porque um corpo em repouso ele tende a permanecer em repouso. O atrito é muito pequeno entre a seda e os talheres e os objetos que estão na mesa, então não vai ter uma força resultante para tirar esses corpos do estado dinâmico que eles estão, ou seja, tirar esses corpos do repouso. E aí, quando a gente está em movimento, como por exemplo dentro de um carro, quando o carro freia, a gente tem a sensação de ser jogado para frente. Mas na verdade, segundo a lei de Newton, isso acontece porque a gente mantém o movimento, então a gente continua se movendo e o carro para. Então a gente vai ao encontro do vidro dele, do volante e tudo mais, né? A gente amontoa na frente do carro, como o Garfield aqui. Então, um corpo em movimento, ele tende a continuar em movimento. E aí, se o carrinho para de andar, a pessoa continua se movendo e tem a sensação de ter sido jogada para frente, como aqui também, né? Um corpo em movimento, ele continua em movimento até que uma força resultante atue sobre ele. E um corpo em repouso, Nathan? Um corpo em repouso, ele tende a continuar em repouso. Observe as folhas aqui em cima da rede. Mesmo a rede saindo, elas tendem a continuar em repouso. Claro, depois elas caem sob a ação da gravidade, mas elas tendem a continuar em repouso. Elas têm uma resistência a sair do estado dinâmico. E lá, né, nas estações espaciais, onde não tem força resultante entre a nave e os passageiros e tal, um corpo em movimento, ele continua em movimento retilíneo e uniforme. Então aqui é possível ver que um corpo em movimento tende a continuar em movimento retilíneo e uniforme. E um corpo em repouso, ele tende a continuar em repouso. Tudo bem? Porque desse referencial não tem força resultante aqui. Bom, e aí de novo a história da toalha, né? Se eu puxar ela bem rápido, uma toalha com pouco atrito, não vai ter força resultante e os objetos que estão parados tendem a continuar parados. Só toma cuidado com o seu irmão quando você for fazer isso, tá? Pode ser que aconteça algum tipo de acidente. Eu adoro esse vídeo aí. Bom, só mais um exemplo agora, né? Em lançamento de dardo, martelo e tal, os atletas querem jogar esse cara para frente. Pensa que aqui está o alvo. Tranquilo? Bom, onde é que eles devem soltar? Eles ficam girando o negócio para ganhar mais movimento, né? Que hora que eles devem soltar? Eles soltam ele quando ele está aqui no canto, porque nesse momento a velocidade dele é para cá e ele tende a continuar
em linha reta, por causa da inércia. Todo corpo em movimento tende a manter o seu movimento em linha reta e com velocidade constante. Olha só. E aqui, nas curvas, é a mesma coisa que acontece. A gente tem a sensação da nossa cabeça ser jogada para o lado, mas a nossa cabeça só quer continuar em linha reta por inércia. O carro é que vai fazendo a curva, porque o carro tem uma força resultante para o centro lá, a força de atrito direcionada para o centro, e aí o carro vai mudando a trajetória dele. Mas a gente, enquanto a gente não sente essa força, a nossa trajetória, a nossa cabeça vai seguindo uma linha reta. Observe só, a minha cabeça está aqui no meio do carro, só para servir de referência, né? Quando o carro vai virando, ó, a minha cabeça vai seguindo a linha reta. Só que quando a cabeça segue a linha reta, ela vai se aproximando da lateral do carro aqui. Parece que o carro está arremessando a gente para o lado, mas não, o carro só está fazendo a curva, a nossa cabeça é que está indo em linha reta. Faz sentido, não faz? Bom, e aqui, né, só para a gente perceber, é mais ou menos assim que acontece. O carro vai fazendo a curva e a nossa cabeça vai tendendo a seguir em linha reta e vai sofrendo essa trajetória aqui. A gente explica isso através da primeira lei de Newton. Tranquilo? Bom, e por que a gente usa o cinto de segurança, Natan? Como eu já falei 1.000.002 vezes aqui, um corpo em movimento ele tende a continuar em movimento. Se não houver uma força resultante me segurando, eu vou continuar me movendo. Na hora que o carro para, eu continuo me movendo e bato no vidro. Então o cinto serve para que eu continue, para que eu não descole do carro, né? Para que na hora que o carro pare, o cinto me segure e eu pare junto com o carro, sem ter esse movimento em relação ao carro, né? Sem eu continuar me movendo e bater lá na frente. Uma coisa que pouca gente sabe é que esses encostos de cabeça eles servem mais do que para pôr DVD para criança. Ou, né, para a gente encostar a cabeça quando estiver esperando dentro do carro, coisa do tipo. Esse encosto de cabeça ele serve também como uma medida de segurança. Pensa aqui no trânsito, tá? A girafa ela é toda prudente e tal, ela para no sinal vermelho, mas a ilhama é mais vida louca e não percebe o sinal vermelho e bate aqui. A cabeça da girafa ela tende a ficar em repouso. O tronco é empurrado pelo banco e tende a ir para frente porque sofre uma força resultante. Mas a cabeça, até sofrer essa força, né, por causa que é transmitida através da coluna, da espinha, ela vai ficar em repouso. E aí dá um efeito de chicote no pescoço dela aqui, ó. E o encosto de cabeça serve para quê? Para que a nossa cabeça se mova junto com o corpo sem dar esse tranco, sem dar esse chicote e prejudicar a nossa coluna, podendo até quebrar, né, as vértebras da coluna aqui. Então esse encosto de cabeça também serve como medida de segurança para evitar que o corpo que está parado continue parado, que a cabeça que está parada continue parada e o resto do corpo se mova. Para que o corpo como um todo, incluindo a cabeça, se movam juntos no caso de batida traseira, né? Tudo bem? Bom, olha aqui, ó. O corpo do cara está parado, a cabeça do cara está parado, o cara carrega só o corpo, a cabeça tende a ficar parada, né? Até que os ossos, né, até que a estrutura do corpo puxa a cabeça de volta. Então, um corpo em repouso, ele tende a continuar em repouso sempre. E um corpo em movimento tende a continuar em movimento retilíneo e uniforme, até que uma força resultante atue sobre ele. Tudo bem? Bom, bora lá para a primeira questão, então? O garoto Saul vinha cavalgando em grande velocidade quando de repente o cavalo se assusta com uma cobra e para bruscamente. O pobre do garoto, entretanto, passa direto, voa por cima do cavalo e cai no chão. O professor Renato Brito pergunta: o motivo pelo qual Saul voa por cima do cavalo é mais explicado por qual lei? Então o menino voa por cima do cavalo. Por quê, galera? Porque ele já está em movimento. E um corpo em movimento, ele tende a continuar em movimento retilíneo uniforme. O cavalo para, mas se ninguém fizer uma força resultante sobre o menino, se ele não estiver segurando muito bem para que ele sofra essa força resultante, parando ele também, ele vai continuar se movendo, passando ou voando por cima do cavalo. Então a lei que melhor explica isso, depois de tudo que eu falei, eu espero que vocês consigam marcar. 3 segundos para vocês marcarem. Bora lá então, né? A resposta é a letra D. Primeira lei de Newton, ou lei da inércia. Um corpo em movimento, ele tende a continuar em movimento retilíneo e uniforme até que uma força resultante atue sobre ele. Beleza? Essa é a primeira lei de Newton, galera. E costuma sim cair em provas de vestibular e tudo mais. Bora para a segunda lei de Newton, então? Vamos falar que física me alegra? Como assim? A segunda lei de Newton é conhecida por essa expressão.
força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A gente vai pôr ela em bom português, mas só entendam que para haver uma aceleração, precisa ter uma coisa desse lado, né? Para que isso aqui seja diferente de zero, para que o lado da direita seja diferente de zero, é preciso que o lado da esquerda seja diferente de zero também. Então, para que tenha uma massa, é preciso que haja uma força resultante. Meio que ela explica os casos que a primeira lei não explica. A primeira lei fala o que acontece quando a força resultante é zero. Quando a força resultante é zero, o corpo fica ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Agora, quando a força resultante for diferente de zero, a gente tem uma aceleração. E essa aceleração vai ser maior quanto maior for a força resultante. Tudo bem? Então ela diz sempre que uma força resultante ela gera uma aceleração. Que essa aceleração vai ser maior quanto maior for a força que eu aplicar. Quanto mais eu empurro um corpo, quanto mais forte eu empurro um corpo, mais eu acelero ele, mais eu modifico a velocidade dele. Tranquilo? E quanto maior for a massa do corpo, menor vai ser a velocidade. Essa aceleração ela é responsável por modificar a velocidade do corpo. Bom, os casos mais óbvios são aumentar e diminuir a velocidade. Mas quando eu gero curvas, eu também estou modificando a velocidade. Observe que o carrinho ele entra com uma velocidade para baixo e a velocidade vai se desviando à medida que ele vai fazendo essa trajetória curvilínea. Apesar de não necessariamente eu estar mudando o valor da velocidade, eu estou mudando ela em direção e sentido. E mudar a velocidade significa ter aceleração. E eu posso gerar movimentos acelerados, em que a velocidade vai aumentando gradativamente, e movimentos retardados ou movimentos freados, em que a velocidade vai diminuindo gradativamente. A aceleração ela também depende da massa. Quanto maior for a massa do corpo, mais difícil é de eu mudar a velocidade dele. Mais difícil é de eu gerar uma aceleração nele. Quanto maior a massa, menor vai ser a aceleração. Por isso, elas são inversamente proporcional. O que significa que quanto maior for a massa, menor vai ser a aceleração necessariamente. E a gente sabe disso meio que intuitivamente, né? Se você tiver que parar um caminhão desse ou um triciclo desse, ambos a 40 km por hora, o que é parar esse cara? É tirar ele da inércia, né? Modificar a velocidade dele. Eu acho que vocês vão preferir parar o triciclo do que esse caminhão. Por quê? Porque para parar um caminhão desse, como a massa é muito grande, eu vou precisar de uma força resultante muito grande para gerar a mesma mudança na velocidade, a mesma aceleração que no segundo caso. Tudo bem? Então, um caminhão ele demora muito para ganhar velocidade porque ele tem uma massa muito grande. Então, ele tem dificuldade para aumentar a velocidade. Mas, em contrapartida, um caminhão também tem muita dificuldade para parar. E é por isso que durante uma descida de uma serra, em que tem curvas muito perigosas e que ele não pode passar por elas muito rápido, ele não deixa o caminhão ganhar muita velocidade. Ele desce freando o tempo inteiro. Por quê? Porque se o caminhão embalar, ele vai ter muita dificuldade para conseguir parar ele. Porque quanto maior a massa, maior precisa ser a força para gerar a mesma aceleração. Tranquilo? Então aqui, ó, força resultante é igual a massa vezes aceleração, ou simplesmente física me alegra, né? Como deve alegrar vocês também, imagino eu. Bom, essa força resultante é vetor, tá? Então encontrar a força resultante não é simplesmente somar as forças, é encontrar qual que é a força equivalente entre as forças que agem em cada um dos sistemas, tá? Bom, vamos fazer aqui então alguns exemplozinhos. A questão 3 primeiro. A 2 eu deixei ela para o final porque ela envolve a terceira lei de Newton. A gente vai fazer a 3, a 4 e a 5 agora, e a 2 a gente volta lá no final. Bora para a 3 então. Antes de fazer ela, galera, se inscreve no canal, deixa um joinha aí. Não te custa nada e ajuda muito o canal a crescer. Fico te devendo essa, tá bom? Bom, vamos lá. Uma mesma força resultante é aplicada a dois corpos diferentes, A e B, inicialmente em repouso. Então, ambos estavam parados, dois corpos A e B de massas diferentes. Durante o mesmo intervalo de tempo, o corpo A atinge então a velocidade de 3 metros por segundo e o corpo B atinge a velocidade de 7 metros por segundo. Então, o corpo A ele aumentou a velocidade em 3 e o corpo B foi até 7. Qual dos dois corpos tem maior massa? Justifique sua resposta. Então, voltando lá para aquele exemplo, qual que é
aplicando a mesma força, né? Eu vou colocar o mesmo motor, entre aspas, nos dois. Eu vou empurrar os dois com a mesma força, tá bom? Qual que eu vou conseguir acelerar ele mais? Qual que eu vou conseguir imprimir mais velocidade nele? No caminhão ou no triciclo? Bom, espero que vocês respondam que o triciclo, com a mesma força, com o mesmo motor, o triciclo consegue ganhar muito mais velocidade do que o caminhão. Por que disso, gente? Porque o caminhão tem muito mais massa, né? Então, como o corpo A passa do repouso da velocidade zero para uma velocidade de 3 metros por segundo, ele modifica menos a velocidade que o corpo B, que passa de 0 para 7 metros por segundo. Então, qual dos dois vai ter maior massa? Vai ter maior massa aquele que tiver menor velocidade, que tiver modificado menos a velocidade, que tiver menos a aceleração. Então, a maior massa vai ser aquele que vai ter menos aceleração. Matematicamente falando, vamos ver se isso aqui faz sentido para vocês. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Vamos isolar a aceleração aqui? Isolar a aceleração significa deixar ela sozinha e a massa que estava multiplicando vai passar dividindo. Então tem força resultante dividido pela massa. Ou seja, a aceleração é o resultado dessa operação aqui, dessa divisão. Quanto maior for o divisor, quando eu for dividir a força resultante, que é igual para as duas situações, quanto maior for a massa, menor vai ser o resultado, que é a aceleração, a modificação na velocidade. Então, o que tiver maior massa vai modificar menos a velocidade. E é por isso que a gente pode concluir que o A tem maior massa que o B, tá bom? Então, qual dos dois possui maior massa? O corpo A possui maior massa, vírgula, uma vez que ele sofre uma menor alteração na sua velocidade. Ou seja, isso aqui ficou feio. Ou seja, possui menor aceleração. Então, quanto menor for a aceleração, maior vai ser a massa, né? Porque a massa é um medidor da inércia do corpo, né? Quanto maior for a massa, mais difícil é de modificar a velocidade do corpo, seja de parar ele ou seja de acelerar ele. Tranquilo, galera? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, vai ser um prazer ajudar vocês. Bora para 4 então? Bom, que força resultante é necessária para acelerar uma bicicleta juntamente com o seu ocupante com uma massa total de 60 kg a 1,5 metros por segundo ao quadrado? Esse 2 aqui ele está no quadrado aqui para fazer algum sentido, tá bom? Então vamos anotar os dados aqui. A massa desse cara é 60 kg. A aceleração desse cara é 1,5 metros por segundo ao quadrado. E eu quero saber quem? Quero saber a força resultante. Força resultante e aceleração combinam muito com a segunda lei de Newton, né? A segunda lei de Newton fala que uma força resultante é igual a massa vezes aceleração, que uma força resultante gera uma aceleração, tá bom? Bom, a força resultante é quem eu quero. A massa ela vale 60, já está em quilogramas, que é a unidade do sistema internacional. A aceleração ela é 1,5. Então essa força resultante ela vai ficar 60 vezes 1,5, que é a mesma coisa que 6 vezes 15, que vai dar 90 newtons. Tudo bem? 90 newtons é a força resultante. Então, que força resultante é necessária para acelerar essa bicicleta? A força resultante necessária é de 90 newtons, tá?
90 newtons, o newton é um apelidinho carinhoso, em homenagem, obviamente, ao Newton, né? Que significa quilogramas, que é a unidade de massa, vezes metro por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. Para a gente não precisar ficar escrevendo essa unidade grandona sempre, a gente chama ela de newton. Então, newton significa a mesma coisa que quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. É a unidade do sistema internacional para medida de força. Tranquilo? Bom, bora para 5 então? Em cada uma das situações mostradas abaixo, determine o módulo, a direção e o sentido da aceleração a que cada corpo está submetido. Então, falar módulo, direção e sentido é falar para onde vai ser a aceleração, qual a inclinação que tem essa aceleração e, obviamente, qual o valor dela. E aqui eu quero que vocês entendam que eu vou somar duas forças, na verdade eu quero achar a força que faz o papel dessas duas juntas. Então eu tenho uma força de 9 puxando para a esquerda aqui e uma força de 5 puxando para a direita. Concorda que essa de 5 aqui, na verdade, ela está atrapalhando a de 9? Que a força resultante nesse caso aqui, quando as duas forças têm sentidos contrários, quando uma aponta para o lado oposto ao da outra, a força resultante ela vai ser a subtração das duas. Então, nesse caso aqui, quando tem sentidos opostos, quando elas apontam para lados opostos, a força resultante, para achar a força resultante, a gente precisa subtrair. Tudo bem? Então, a força resultante é massa vezes a aceleração. Eu quero descobrir a aceleração sabendo que a força resultante aqui ela é para a esquerda, porque o 9 é maior que o 5, né? E vale a diferença entre os dois. Vale 9 menos 5, que vai dar 4 newtons. Então, a força resultante aqui ela é para a esquerda e vale 4 newtons. Tudo bem? Essa setinha que eu coloco aqui em cima da força resultante é só para falar que essa força aqui é um vetor, que ela tem direção e o sentido. E essa setinha aqui de baixo representa como é o vetor. Então, a força resultante, que é um vetor, ela aponta para a esquerda e tem um valor aqui de 4 newtons. Então, a força resultante é 4. A massa desse carinha aqui da letra A é 2 e eu quero saber a aceleração. 2 multiplicando vai para o outro lado com a operação inversa. Então, fica 4 dividido por 2, que é 2 metros por segundo ao quadrado. 2 metros por segundo ao quadrado, para onde? Qual que é o módulo? O módulo é 2, né? Mas qual que é a direção e o sentido desse cara? É 2 metros por segundo ao quadrado, horizontal, que é a direção, e para a esquerda, que é o sentido. Então, a aceleração vai ser sempre para o mesmo lado que for a força resultante. Tudo bem? Como a massa é sempre positiva e força resultante é igual a massa vezes a aceleração, o vetor forças vai ser sempre para o mesmo lado do vetor aceleração. Tranquilo? Bom, na letra B aqui é parecido, só que muda. Como assim, Natan? Bom, olha só, agora o de 4 está um pouquinho mais esperto que era esse aqui de 5, né? O de 4 está empurrando para o mesmo lado que o de 8. Nesse caso, a gente tem os dois vetores com o mesmo sentido. Quando a gente tem os dois vetores com o mesmo sentido, para a gente achar a força resultante, a gente vai somar os dois vetores. Achar a força resultante é achar a força que equivale a esses dois. Não é necessariamente somar os dois, tá? É achar a força que equivale a esses dois. Nesse caso aqui, a força resultante vai ser para a direita, então. E vai valer quanto? Vai valer 4 mais 8, que vale 12 newtons, tá bom? Então a força resultante aqui é de 12 newtons. Vamos achar qual que é a aceleração? Pela segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante nesse caso é 12, a massa é 3 vezes a aceleração. O 3 que está multiplicando vai passar dividindo, né? Então a gente tem que a aceleração é igual a 12 dividido por 3, ou seja, 4 metros por segundo ao quadrado. Bom, esse é o módulo, né? Qual que é a direção? A direção aqui é horizontal. E o sentido é para onde? Para o mesmo sentido da força resultante, né? Ou seja, para a direita. Tudo bem, pessoal? Então aqui o valor da aceleração é esse, a direção e o sentido ali embaixo.
tá? Bom, como eu disse, qualquer dúvida deixem no comentário, vai ser um prazer ajudar vocês. Bora falar da terceira lei de Newton? A terceira lei de Newton fala da ação e da reação. E apesar do nome ser esse, né, e de certa forma uma força de ação sempre gerar uma força de reação, no dia a dia a gente usa isso de uma maneira meio controversa, né? Às vezes o seu namorado te trai e aí você vai lá e trai ele e fala assim, porque toda ação gera uma reação, né? Ou você imagina que pensar coisas boas vai atrair coisas boas para você, porque toda ação gera uma reação. Mas Newton não estava falando exatamente disso, não. Ele não estava falando sobre nem você trair seu namorado e nem sobre os efeitos do pensamento positivo no seu dia a dia. O que Newton estava falando é que sempre que existe uma força contrária, porque as forças sempre existem aos pares. Para Newton, toda briga é um empate, porque cada vez que você acerta o rosto do seu coleguinha com a mão, o seu coleguinha dá uma carada na sua mão. Essas duas forças elas acontecem simultaneamente, e são essas duas forças que são a ação e reação. Vamos entender isso aqui um pouquinho melhor, tá bom? Bom, então para Newton as forças, as interações entre os corpos sempre existem aos pares. Para cada ação, sempre existe uma reação. Para cada corpo que faz uma força em outro, esse outro sempre devolve a força nesse primeiro com o mesmo valor, com o mesmo módulo, porém com sentidos opostos. Ou seja, se você me empurrou para a direita, eu faço uma força na sua mão, para a esquerda, uma força no sentido contrário, tá bom? Bom, é tipo assim, ó. Vamos chamar essa primeira bailarina aqui de A. Não, bailarina nada, né? Isso é uma patinadora, eu acho. Então essa aqui de A, é que ela tem cara de A, tá vendo? E essa aqui de B. E aí, a A empurra a B para a direita. No mesmo tempo que a A empurra a direita, mesmo de forma involuntária, a B empurra a A para a esquerda. Então, quando as duas forças elas são simultâneas. A gente fala que uma é a ação e a outra é a reação, mas tanto faz, porque elas acontecem ao mesmo tempo. Quando uma empurra a outra, elas se movem em sentidos contrários, porque a ação e reação têm sempre a mesma intensidade, porém sentidos contrários. Tudo bem? Bom, aqui ó, você pode ver que ao mesmo tempo que a torta bate na cara do nosso amiguinho aqui, que o nosso amiguinho destrói a torta também, né? Então a torta faz uma força no rosto do meu amigo e o meu amigo faz uma força na torta. Essas duas forças são simultâneas e quem faz a ação sempre recebe a reação. Quando tem um tiro, seja ele de bazuca ou de arma, sempre tem um recuo, porque quando você empurra a bala para frente, a bala empurra a arma para trás no sentido oposto. Ação e reação. Quando você joga o litro aí para frente, né? O litro empurra o sistema para trás. Quando a mãe acerta o menininho acerta a mãe também. E você vai falar, Natan, mas as duas forças são iguais? O menininho quase morreu e a mãe não deu nada. Porque a força é a mesma, mas lembra que para haver mudança na velocidade, existe uma relação com a massa, né? Quanto maior for a massa, menor vai ser a aceleração. Quanto maior for a massa, menor vai ser a aceleração. Então aqui, ó, como a mãe tem uma massa ligeiramente maior que a do menininho, a mãe sofre uma aceleração bem menor, uma modificação na sua velocidade bem menor do que a do menininho. Apesar da força ser a mesma, por causa das massas diferentes, eles sofrem diferentes acelerações. Bom, vou perguntar aqui para vocês. A Lua, ela gira em torno da Terra, não gira? Por quê? Porque existe uma força gravitacional. Essa força gravitacional é responsável por prender a Lua em torno da Terra aqui, por fazer a Lua ficar girando em torno da Terra. Mas vem cá, se a Terra atrai a Lua atrai a Terra. Sim, verdade, a Lua atrai a Terra sim. Mas, então por que é a Lua que fica girando e não a Terra que fica girando? Porque como a Lua tem uma massa bem menor, ela sofre uma aceleração, nesse caso uma aceleração centrípeta, que desvia apenas a direção e o sentido da velocidade dela. Ela sofre uma aceleração centrípeta maior que a da Terra. Tudo bem, a gente até pode considerar que a Terra ela fica num pequeno movimento circular aqui, muito discreto mesmo, em torno do seu próprio centro. Mas a Lua, por ter uma massa menor, ela sofre uma aceleração maior, segundo a lei de Newton, né? Força é igual a massa vezes aceleração. E aqui o último caso, se eu jogo pelo extintor de incêndio o gás para trás, o gás me empurra no sentido contrário, tá? E esse que é o princípio do movimento, né, nas estações espaciais, por exemplo, no jetpack.
que você joga o ar para o lado contrário ao que você quer ir. Você expele ar para a direita, o ar te empurra para a esquerda. Então você sempre vai empurrando o ar no sentido oposto ao que você quer, a aceleração. Tranquilo? Bom, mas por que essas forças não se anulam? Eu acabei de falar que quando as forças têm sentidos opostos, quando uma puxa para cá e a outra puxa para cá, que uma está atrapalhando a outra, né? Se elas tiverem o mesmo valor, elas vão se anular. E isso é verdade se as duas atuarem no mesmo corpo. Mas a ação e reação, elas atuam em corpos diferentes. Quando o A empurra o B empurra o A. E é por isso que elas não se anulam. Olha só, o canhão empurra a bala para frente. E é por isso que a bala vai para frente. O canhão é empurrado para trás pela bala. E é por isso que o canhão vai para trás. Tá bom? Então, elas não se anulam porque elas atuam em corpos diferentes. O valor vai ser sempre o mesmo, tá? E os efeitos dessa força vai ser diferente, ou seja, a aceleração vai ser diferente dependendo da massa. Quanto maior for a massa, menor vai ser a aceleração. Quanto maior a massa, menor vai ser a aceleração. Tudo bem? Bom, aqui é só uma chargezinha, né? Maurício Ricardo era ligado na terceira lei de Newton. Quando a Mônica bate no Cebolinha com o Sansão também se machuca. Porque enquanto o coelhinho está batendo na cabeça do Cebolinha, o Cebolinha está dando umas cabeçadas no coelhinho também. Tá bom? E aqui, ó, a mão também sofre impacto, né? Quando você bate no rosto, a mesma força que você faz no rosto aqui, o rosto faz na sua mão. Então toda briga é um empate. Mas por que o rosto dói mais? Porque o rosto é mais sensível do que a mão, né? Por isso que quem toma o soco sai no prejuízo. Mas a força que você faz de volta tem sempre o mesmo valor, tá bom? Bom, quando a gente anda, a gente vai para frente, por quê? Porque a gente empurra o chão para trás. Quando a gente empurra o chão para trás, o chão empurra a gente para frente. Se a gente não conseguisse empurrar o chão para trás, a gente ficaria patinando sem sair do lugar. A gente ficaria deslizando sem sair do lugar, tá bom? Tanto é que a gente empurra o chão para trás, que quando a gente anda na areia da praia, a gente vai meio que ciscando, né? Jogando a areia para trás. Por quê? Porque quando a gente anda, a gente empurra o chão para trás e o chão empurra a gente para frente. Talvez andando a gente tenha que forçar um pouquinho para entender isso, mas quando a gente nada é muito mais claro. Para a gente nadar, a gente empurra a água para trás e a água empurra a gente para frente, impulsiona a gente para frente. Observe só, quando a gente está nadando, a gente empurra a água para trás e vai para frente. Por quê? Quando a gente empurra a água para trás, a gente recebe uma força de reação no sentido oposto e com a mesma intensidade. Até os cachorrinhos sabem disso, né? Para nadar, empurra o chão para trás para eles irem para frente. Beleza? Bom, aqui só para ficar claro, então, alguns exemplos. Ó. Se o pneu empurra a estrada empurra o pneu. Se o foguete empurra o gás empurra o foguete. Quem faz a ação sempre recebe a reação. Quem faz a ação sempre recebe a reação. Então, o homem puxa a mola puxa o homem. A terra puxa a bola puxa a terra. Aqui o efeito não é o mesmo porque a massa da Terra é muito maior que a massa da bola, né? Então a bola cai e a Terra fica parada. Por quê? A massa da Terra é infinitamente maior que a massa da bola. Beleza. Agora a gente vai para a última, uma das questões mais clássicas que envolvem a terceira lei de Newton, que é, bom, se o cavalo puxa a carroça e a carroça puxa o cavalo no sentido oposto, por que eles andam de fato, né? Vamos tentar entender isso? Um cavalo inteligente que se acha conhecedor das leis de Newton pensa assim, se eu puxar a carroça, ou seja, gerar uma ação, né? Então a carroça vai me puxar, reação. A minha ação sobre a carroça é para frente e a reação da carroça sobre mim é para trás. Como as duas forças estão na mesma direção, horizontal, e devem ter uma mesma intensidade, logo se anulam. Em outras palavras, eu jamais conseguiria mover a carroça. Portanto, não adianta me dar chicotadas, que eu não vou tentar arrastá-la, pois sei que isso é impossível. Só que todos nós já vimos cavalos puxando carroças, de diversas massas, e tanto o cavalo quanto a carroça saem no lugar. Temos aqui, então, uma prova de que a terceira lei de Newton está errada. Afinal, como o cavalo consegue se mover? Tá. Aqui, eu gosto de pensar nisso como dois corpos separados, a carroça e o cavalo. Bom, é fácil da gente entender por que a carroça vai para frente, porque o cavalo puxa a carroça para frente. Ok. Mas aqui a gente não entende muito bem por que o cavalo vai para frente, se a carroça está puxando ele para trás. E de fato está. O fato é que essa não é a única força horizontal que atua no cavalo. O cavalo está interagindo com o chão também.
O cavalo ele empurra o chão para trás com essa força de atrito. Se o cavalo empurra o chão para trás, o chão empurra o cavalo para frente. E se o cavalo conseguir interagir com o solo com uma força maior do que essa força que a carroça puxa ele para trás, ele vai conseguir ter essa aceleração para frente. Ele vai conseguir ir para frente, tá bom? Então, por que essas duas forças não se anulam? Porque elas atuam em corpos diferentes. O cavalo puxa a carroça e a carroça dificulta o movimento do cavalo. O cavalo só consegue ir para frente porque ele interage com o solo, empurrando o solo para trás e sofrendo a reação que é o solo empurrar ele para frente, tá bom? Bom, então qual que seria a resposta correta aqui? As leis de Newton não se explicam o movimento das carroças puxadas por cavalo? As leis de Newton são tão famosas por serem universais. Tá? Dadas situações bem específicas, em altas velocidades ou com partículas muito pequenas, as leis de Newton funcionam para todo o universo. Elas são universais, então funcionam com a carroça sim, tá bom? Letra B. Embora as duas forças possuam intensidades iguais e sentidos opostos, elas atuam em corpos diferentes. Bom, isso é verdade. As duas forças elas não se anulam porque elas atuam em corpos diferentes. Mas isso ainda não explica por que o cavalo vai para frente, né? Se o cavalo está sofrendo essa força para trás, o fato dessa força não ser anulada pela carroça, apesar de ser verdadeiro, ainda não explica por que o cavalo vai para frente. Tudo bem? Letra C. O cavalo consegue puxar a carroça desde que sua massa seja maior do que a dela. Não necessariamente, né? Tipo, a aceleração que a carroça vai sofrer depende da massa dela. E a aceleração que o cavalo vai sofrer depende da massa dele. Mas essa aceleração não depende só da massa, depende também da força resultante. E não apenas de uma força, mas sim do somatório da força equivalente sobre os corpos. Letra C está errada. Letra D. Na verdade, as duas forças estão no mesmo sentido. Não estão no mesmo sentido, né? Elas têm sentidos opostos. Uma é para a esquerda e a outra é para a direita. Então a letra D já está errada. Ao tentar se mover, o cavalo empurra o chão para trás, com uma força de atrito aqui, essa força Φ. E recebe do chão uma força Φ também para frente. Verdade. Recebe também uma força F feita pela carroça, que tenta impedir que ele se mova. Sim, a carroça dificulta o movimento dele. Esse cavalo se moveria bem melhor se ele não tivesse essa força para trás, porque a força resultante sobre ele seria maior, o que geraria nele uma maior aceleração. Tá bom? Assim, sobre o cavalo agem duas forças horizontais, a força de atrito e a força para trás aqui, essa força F. Se a força de atrito para frente for maior que a força F para trás, ele conseguirá sair do lugar. Verdade, se a força resultante para o cavalo for para frente, né? Se essa força de atrito aqui for maior que essa força F, ele vai ter força resultante para frente, consequentemente ele vai ter uma aceleração para frente. Então aqui explica o movimento do cavalo, apesar da letra B também estar conceitualmente correta, mas não explicar o que ele pergunta, é a letra E, tá bom? Então a resposta certa aqui, letra E. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, deixe nos comentários aí. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado, que tenha ajudado vocês. Se eu ajudei, deixa um joinha aí, deixa um comentário de incentivo e a gente se vê nas semanas que vem, tá? Ah, outra coisa, compartilhe com os coleguinhas, manda para eles aí para que eles possam ver e também se beneficiar desses vídeos, tá bom? Forte abraço, galera. Feliz Natal. Tchau.